Olhando para essa pilha imensa de anotações e artigos que recebemos para a análise profunda de hoje, fica muito claro que o objetivo aqui não é debater pequenos detalhes isolados. Com certeza não. É um escopo colossal. Exato. O material propõe algo grandioso. A premissa central dessas fontes é que, do ponto de vista bíblico, a história do universo não é, uma sequência de eventos aleatórios ou acidentes cósmicos que deram sorte. Não tem nada de acidente nessa visão. Tudo é descrito como um projeto meticulosamente desenhado. Então a missão deste nosso mergulho hoje é justamente pegar esse emaranhado de informações e desvendar a unidade impressionante desse plano, partindo do mesmíssimo momento da criação do mundo até desaguar no que os textos chamam de restauração final. E para estruturar toda essa exploração que nos foi enviada, as fontes se dividem basicamente em dois eixos principais. Tem os textos focados no propósito divino e outros que detalham os aspectos da volta de Jesus. Juntos, esses documentos funcionam como um verdadeiro mapa mental de uma tapeçaria histórica gigantesca. É um sistema rodando, né? Total. O mais interessante é como o autor dessas anotações compila as informações não apenas para contar uma historinha, mas para mostrar um sistema complexo funcionando na prática. E o que me chamou muita atenção logo de cara, folheando essas páginas, é que esse plano não é uma nuvem genérica de boas intenções. O material faz questão de delinear que existem programas divinos muito específicos, rodando em paralelo e em sequência. Programas com alvos bem definidos. Isso. Há um programa voltado para Israel, um programa distinto para a Igreja, um programa focado nas nações de forma global e, por fim, um escopo que abrange a Terra inteira. Certo, vamos desvendar isso. Como é que a criação e a redenção nunca foram planos separados nas fontes? É uma ótima pergunta porque isso quebra um paradigma. Quebra muito. Porque no senso comum, a narrativa que a gente costuma escutar é que a divindade criou um mundo perfeito, o ser humano foi lá e estragou tudo com o pecado, e aí... E aí rolou um improviso. Exatamente. Uma espécie de reunião de emergência no céu para improvisar um resgate. O famoso plano B. Essa visão do plano B é de fato a concepção popular mais difundida. No entanto, o material que estamos analisando argumenta veementemente contra isso. A tese central das fontes é que a criação e a redenção formam um bloco único e indivisível. Ou seja, a ideia de improviso simplesmente não existe nessa teologia. Nenhuma. O argumento é que o mundo não foi feito às cegas para depois ser surpreendido pela ruína moral. A redenção, segundo os textos analisados, já era a espinha dorsal de tudo desde o princípio absoluto. Isso exige uma mudança total de perspectiva para quem está ouvindo a gente. Tem uma anotação aqui sobre o momento em que a criação é declarada como terminada. A gente geralmente lê que tudo era muito bom e imagina um paraíso ecológico. Árvores perfeitas, animais em harmonia. Um cartão postal intocável. Isso, um cartão postal. Mas o autor dos nossos textos diz que essa frase carrega uma estratégia muito mais profunda, não é? O material aponta exatamente para essa direção estratégica. O termo muito bom que aparece no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, é interpretado nas fontes não apenas como perfeição estética ou biológica. Mas como a adequação de propósito, certo? Exato. Significa que o cenário criado estava em condições absolutamente perfeitas para que os propósitos redentores pudessem se desenrolar. O palco não era bom apenas porque era bonito, era bom porque tinha a acústica, a iluminação e as dimensões exatas para a peça que já estava escrita. A criação foi projetada para ser o teatro da graça. Nossa, eu adoro essa analogia do teatro. E as fontes constroem uma tensão dramática maravilhosa a partir disso. Porque logo no início da narrativa, o cenário parece que vai desmoronar com a queda da humanidade. Mas em vez de fechar as cortinas, a coisa continua. Continua. O material mostra pequenos fios de esperança brilhando no meio da catástrofe. Como se o autor da peça começasse a deixar pistas de que a história ainda tinha salvação. E os textos documentam essas pistas de forma muito cronológica. O primeiro raio de luz mencionado nas fontes ocorre logo após a queda, em Gênesis 3, versículo 15,
com aquela promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É uma promessa bem embrionária ainda. Aham. E aí avança para o arco-íris, né? Isso, o material destaca o arco-íris na história de Noé, em Gênesis 9, que funciona como um sinal visual, uma garantia física de que o palco da terra seria preservado para que a história continuasse. Então, chegamos a um ponto de virada que o autor das anotações considera um marco zero da organização desse plano. O chamado de Abraão. Exatamente. O chamado de Abraão documentado no capítulo 12 de Gênesis. É aí que a engrenagem começa a girar com força, e a gente entra no primeiro daqueles programas específicos que mencionamos no começo. A história deixa de ser apenas sobre a humanidade como um todo e foca em uma linhagem. Mas, lendo a argumentação aqui, parece que o objetivo dessa exclusividade foi completamente mal interpretado ao longo da história. Totalmente mal interpretado. Para entender essa ironia, precisamos olhar para os termos da aliança original descrita nas fontes. O pacto estabelecido com Abraão, nos versículos 2 e 3 de Gênesis 12, tinha uma premissa utilitária bem clara. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Exato. O programa divino para a nação de Israel não foi desenhado para criar um clube VIP espiritual. A escolha de um povo específico era, segundo a análise teológica dos textos, uma estratégia logística. Israel foi escolhido para ser um povo missionário, um instrumento transmissor. Eles eram um canal por onde a bênção deveria alcançar o resto do globo. Fazendo uma ponte com os dias de hoje, é como se uma organização de saúde entregasse a cura de uma pandemia global para uma única cidade, com a instrução expressa de que eles deveriam fabricar e distribuir o remédio para todos os países. Uma analogia perfeita. Só que a ironia trágica que o material relata é que essa cidade pegou a cura, trancou em um cofre forte e começou a se orgulhar de ser a única imune. Houve um desvio de interpretação gigantesco. A nação abraçou o privilégio da escolha, mas o texto aponta que negligenciou totalmente a responsabilidade global que vinha atrelada a esse privilégio. Eles acabaram desenvolvendo um isolamento cultural e espiritual. E o que é fascinante aqui é o grande paradoxo histórico que emerge dessa falha. As fontes mostram que, em termos de atitude e compreensão de sua missão global, Israel como nação falhou. Eles não distribuíram a cura, usando a sua analogia do cofre. Certo. No entanto, e este é o cerne da argumentação sobre a infalibilidade do propósito divino, o programa não falhou em seu objetivo final. A mecânica do plano continuou operando. Mas como assim? Se eles esconderam a cura, como é que o plano deu certo no fim das contas? Porque o plano não dependia da perfeição moral da nação. Dependia da linhagem física e histórica que ela preservou. A missão final de Israel era ser o berço do Redentor. Ah, entendi. As fontes destacam que foi dessa raça específica, através da descendência preservada ao longo de milênios, que o Verbo se encarnou. Jesus, de acordo com essa visão, cumpriu de forma cabal o ideal de Deus para a nação. Portanto, apesar de todos os erros humanos, o canal não se rompeu. O Messias nasceu onde deveria nascer, cumprindo a promessa. Essa ideia de um plano inabalável fluindo através das falhas humanas nos leva a um cenário de mudança dramática no material. De repente, as anotações dão um salto e nos transportam de grandes movimentos nacionais para uma sala fechada, um momento de altíssima tensão emocional. A última ceia. Isso. A encarnação já aconteceu, o Messias já está na Terra e o relato foca na última ceia. Os detalhes aqui sobre a dinâmica entre aquelas pessoas são quase palpáveis. O material base dedica uma sessão inteira a esse evento, focando no relato do Evangelho de João, especificamente os capítulos de 13 a 18. A análise teológica aponta que essa sala marca a transição definitiva entre a antiga e a nova aliança. O nível de intimidade descrito nas fontes é profundo demais. Sim. A lavagem dos pés, que é uma quebra brutal de hierarquia, as promessas inéditas sobre a vinda do Espírito Santo e um nível de sinceridade chocante de Jesus ao lidar com o medo dos discípulos ali na hora.
E no meio de todo esse consolo, de toda essa revelação de segredos universais, o texto faz questão de destacar a tragédia absurda da figura de Judas. O contraste nas anotações é muito forte. Judas está sentado ali, ele participa de tudo mecanicamente. Ele faz todo o ritual. Ele mastiga o pão, ele levanta o copo, ele faz parte daquele momento físico. Mas a mente e o coração dele estão a quilômetros de distância, completamente alheios à magnitude do que está acontecendo naquela sala. O autor do texto usa esse episódio de Judas para ilustrar uma separação fundamental. A análise do comportamento dele mostra que participar de um ritual não garante a absorção da realidade espiritual dele. De forma alguma. Ao ceder às ambições e decidir sair daquela sala para articular a traição, as fontes afirmam que Judas foi poeticamente e literalmente cortado da videira. A consequência mais devastadora, segundo a leitura do material, não foi apenas o ato da traição em si, mas a perda. A perda do que estava por vir. Sim, Judas saiu cedo demais e perdeu os discursos mais belos, as considerações mais profundas e as promessas mais grandiosas que foram entregues logo após a saída dele. É a dor de estar fisicamente no epicentro do evento mais importante do mundo e estar cego para ele. E é justamente conversando com os que ficaram nessa sala, os que não saíram, que surge um dos maiores quebra-cabeças de toda essa pilha de anotações. O enigma do Evangelho de João. Exato. Tem uma sessão inteira dedicada a tentar desembaraçar uma aparente confusão nas falas sobre a volta de Jesus. O material aponta que o discurso parece se contradizer. Sim, as fontes levantam esse questionamento debruçando-se sobre o capítulo 14 do Evangelho de João. Para quem lê superficialmente, a cronologia parece caótica mesma. Nos primeiros versículos, do 1 ao 4, a promessa soa como um adeus prolongado. Um adeus para uma viagem muito longa. Isso. O texto descreve uma partida para preparar moradas na casa do Pai, indicando um retorno que aconteceria num futuro distante. Mas na mesma conversa, poucas linhas depois, nos versículos 18 e 28, o tom muda radicalmente e a afirmação é: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, com uma urgência que sugere um retorno quase imediato. Fica parecendo que há dois roteiros diferentes misturados, sabe? Uma hora o evento é colossal, cósmico e a perder de vista no horizonte do tempo. Em outro momento, há uma promessa de companhia instantânea para não deixar ninguém triste naquela semana. Como as nossas fontes resolvem essa desordem cronológica sem tratar como um simples erro de adição do texto antigo? O argumento central das pesquisas que recebemos é que essa estrutura não tem nada de desordem. Trata-se de uma intencionalidade teológica desenhada com muita precisão. Para resolver o enigma, o autor das anotações pede que olhemos um pouco mais à frente, para o capítulo 17 de João, versículo 20, na chamada oração sacerdotal. Onde ele ora pelos futuros. Exatamente. Lá fica explícito que o discurso não era direcionado exclusivamente àquelas poucas pessoas na sala. A intenção abrangia todos os crentes de todas as épocas futuras. Ou seja, era um discurso projetado para funcionar como um manual de sobrevivência através dos séculos. Para iluminar toda a jornada, a narrativa precisava começar com o destino final, a linha de chegada de longo prazo, para dar sentido a tudo. E só depois o foco retorna para os eventos imediatos que dariam combustível para os primeiros passos. A partir dessa lógica, o material destrincha essa promessa complexa, de volta dividindo o conceito em 3 aspectos, 3 retornos totalmente distintos. E a separação que as fontes fazem é muito didática. Vamos passar por cada um desses 3 estágios documentados no material? O primeiro aspecto, na linha do tempo, é o retorno por meio da ressurreição. O mais rápido de todos. Sim. A ausência aqui é mínima, apenas os 3 dias no túmulo. O propósito registrado para esse retorno específico não é instaurar o fim do mundo, mas provar um ponto. O objetivo era vencer o luto esmagador dos discípulos, esmagar a dúvida que a crucificação gerou e fornecer uma prova material, incontestável, de que a palavra dita anteriormente tinha poder de se sustentar frente à morte. E é fascinante notar, lendo os relatos históricos apontados aqui, como a percepção das pessoas demora para acompanhar a grandiosidade do evento. As anotações citam que,
mesmo depois de verem uma pessoa voltar dos mortos, provando ter um poder supra-histórico que rasga as barreiras da física, a preocupação da galera ainda era política. Eles ainda estavam com a mentalidade focada em Roma, né? Muito. No livro de Atos, as fontes mostram que a pergunta imediata foi algo como: e aí? É agora que a gente derruba o império e devolve a coroa política para Israel? Eles ainda esperavam uma solução local, geográfica. Eles achavam que aquela volta física seria o suficiente para convencer o mundo na força. Mas o material nos mostra que o convencimento global seguiria outro formato. O que nos leva ao segundo aspecto delineado nas pesquisas, que ocorre 50 dias depois, no evento de Pentecostes. Esse é o retorno por meio do Espírito Santo. As fontes introduzem um conceito grego importantíssimo aqui, a palavra parousia. Que é normalmente traduzida como vinda, certo? Tradicionalmente, sim, mas o material argumenta que a essência da palavra é, na verdade, presença. A tese é que o Espírito Santo não desce para cobrir o turno de um líder que abandonou o posto e foi morar longe. A analogia seria de um rei que conquista um território e governa de forma ativa e presente por meio do seu regente. O Espírito Santo torna real o governo e a presença constante no meio daqueles que creem. E é aqui que os programas divinos começam a se sobrepor de uma maneira incrível nas nossas anotações. Lembram do programa para as nações? Aquela missão que Israel não conseguiu expandir lá atrás de abençoar o globo inteiro? Sim, a missão original. As fontes argumentam que é exatamente o Espírito Santo que assume e executa o programa para as nações. O trabalho de traduzir essa mensagem para todas as culturas, de convencer o coração humano, independentemente de fronteiras, passa a ser uma operação ativa dessa presença. As anotações até conectam isso com uma visão do livro de Daniel, no capítulo 7, onde uma pequena rocha começa a crescer até preencher a terra inteira. Esse crescimento orgânico, espalhando-se invisivelmente por todas as sociedades, seria o trabalho prático desse segundo retorno. É a fase de expansão ativa. E sem essa atuação que convence e distribui, o plano ficaria estagnado. Contudo, as fontes deixam claro que esta fase de expansão não é o cenário final. Isso prepara o terreno para o terceiro aspecto, que é o retorno definitivo. Do grande evento final. Exato. Esse é o retorno de longo prazo que havia sido mencionado logo no início do discurso da última ceia. O material descreve como um advento final, físico e visível a todos. O propósito não é mais convencimento invisível, mas a consumação de um juízo histórico, o arrebatamento e a implementação de uma autoridade que encerra os sistemas terrestres. É o momento em que a promessa de preparar lugar e levar para a morada finalmente se conclui. Então, o que tudo isso significa? Porque quando a gente olha para a vastidão desse cronograma, uma pergunta grita aos olhos, e o autor das anotações não foge dela. O questionamento central é por que essa demora monumental? É a pergunta que todo mundo faz. Sim. Pense bem. Segundo a lógica apresentada, a redenção já foi garantida no sacrifício. A morte foi desarmada na ressurreição. E o Espírito Santo já está ativamente preenchendo a terra. Se as partes mais difíceis já foram feitas, por que esperar milhares de anos pelo retorno definitivo? Por que não apertar o botão de restauração do universo logo na primeira semana e transformar a Terra num paraíso instantâneo? A resposta a esse dilema é talvez o ponto mais profundo de toda a análise que recebemos. As fontes abordam uma questão visceral sobre a natureza e a condição humana. O argumento central é que prover um ambiente exteriormente perfeito não tem a capacidade de produzir um caráter interiormente perfeito. A estética do ambiente não altera a ética do coração se não houver um processo de transformação. Imagina só, é como pegar uma pessoa extremamente corrupta e egoísta, tirá-la de um lugar caótico e colocá-la para morar em uma mansão cinematográfica, com todos os recursos do mundo à disposição. A mansão não vai transformar a índole dessa pessoa, pelo contrário. O material sustenta exatamente essa premissa. Segundo os textos, se uma restauração física ocorresse sem que a raiz da rebelião humana fosse tratada, o resultado seria catastrófico. Condições puramente favoráveis nas mãos de seres humanos inalterados
apenas refinariam a maldade, tornando-a mais poderosa e sofisticada. O ambiente perfeito seria rapidamente destruído pela falha de caráter de seus habitantes. Nossa, isso vira a chave de compreensão de tudo que lemos até agora. A gente percebe que o conceito de restauração e de céu nas anotações não é sobre arquitetura, sobre ruas banhadas a ouro ou paisagens utópicas. Não é sobre turismo celestial. Definitivamente não. O foco absoluto é relacional. O estado final é descrito como um caráter afinado e sincronizado com o Criador. E a constatação dolorosa das fontes é que no nosso estado atual, por mais que a liberdade de acesso tenha sido garantida pelo sacrifício, o ruído interno da falibilidade humana ainda embaraça a comunhão perfeita. O canal está aberto, mas a nossa própria interferência atrapalha o sinal. Consequentemente, as fontes argumentam que toda essa era prolongada que estamos vivendo tem uma finalidade cirúrgica. O tempo adicional é o espaço necessário para que o espírito atue nas nações, permitindo uma transformação orgânica de caráter através do convencimento, não da imposição de força. Um trabalho de formiguinha, de dentro para fora. Exatamente. E o propósito último do retorno definitivo, segundo o material, é a extirpação completa e final da própria raiz dessa falha. Quando isso ocorrer, será o clímax do programa divino para toda a Terra, garantindo que a comunhão e o ambiente restaurado coexistam harmoniosamente para sempre, sem o menor risco de corrupção. Fazer a recapitulação de toda essa estrutura que a nossa audiência compilou é como ver a imagem completa de um quebra-cabeça de milhares de peças se formando. Nós passeamos desde as páginas de Gênesis, entendendo que a redenção nunca foi o improviso, mas o propósito original embutido na própria ideia de um mundo muito bom. Vimos também o programa de Israel funcionando como canal histórico seguro para a chegada do evento principal. Isso. Apesar das falhas de percurso deles. Analisamos a ironia de se estar fisicamente perto, mas espiritualmente longe, com Judas. E mergulhamos fundo na complexidade dos 3 retornos, percebendo que estamos vivendo na era da expansão orgânica, onde as nações estão sendo moldadas lentamente para a grande restauração. E conectar essa grande arquitetura conceitual com a experiência de quem nos acompanha e enviou essas anotações é essencial. O material não propõe um mero exercício de erudição teológica intocável. Compreender a mecânica desses programas oferece algo fundamental, um sentido de direção dentro do que frequentemente parece ser o fluxo completamente caótico da história da humanidade. Traz ordem para o caos. Sim, a tese das fontes afirma que o futuro geopolítico e cósmico está totalmente atrelado ao microscópico desenvolvimento do caráter humano. Sobre essa ótica, a passagem do tempo na Terra só tem alguma relevância porque o ser humano existe e está inserido num processo de redenção moral. Exclua a humanidade e o seu processo redentor e a contagem dos séculos perde completamente qualquer significado utilitário. Para coroar esse nível de reflexão, as anotações trazem uma última provocação que me deixou pensando bastante. É uma conclusão baseada na natureza dos milagres versus a natureza da teimosia humana. O autor do material resgata uma fala muito dura documentada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Ali, explorando a história do homem rico e de Lázaro, as fontes destacam uma afirmação contundente. Pessoas que escolhem trancar o coração para as evidências e para a influência invisível do Espírito não mudariam de ideia nem mesmo diante da prova mais irrefutável e imaginável. E a ironia apontada pelos textos é que, tempos depois, quando um milagre literal dessa magnitude ocorreu, e um homem, coincidentemente também chamado Lázaro, retornou da morte à vista de todos, a liderança oponente não caiu de joelhos reconhecendo o erro. A reação documentada foi fria e estratégica. Eles começaram a planejar o assassinato de Lázaro para esconder a prova. É um nível de resistência absurdo. É assustador. E a reflexão que o material deixa no ar para quem está escutando a gente hoje é justamente esta. Se os milagres visuais e físicos mais esmagadores possíveis, como testemunhar um cadáver voltando a respirar, não são suficientes para quebrar a arrogância blindada de um coração humano que decidiu resistir, não seria então a atuação diária,
silenciosa e invisível, que altera o caráter de uma pessoa comum, o milagre mais complexo, demorado e profundo de todo o universo? É uma pergunta que muda a forma como enxergamos o dia a dia. Com certeza. Fica o convite para prestarmos mais atenção à magnitude invisível do que acontece silenciosamente enquanto o tempo corre. Foi um privilégio imenso de secar esse roteiro detalhado hoje com vocês. Continue nos enviando essas conexões escondidas e essas pesquisas fascinantes. E até a nossa próxima análise profunda. Até a próxima, e que essa visão mais ampla continue norteando as investigações de quem nos acompanha. Um abraço.